Isso aí, meus queridos. Além dos conceitos básicos vistos recentemente e revisados ainda hoje, e mais matemático na cinemática, a gente só viu a definição de velocidade média e velocidade escalar média, por não ser vetorial. A aceleração é uma grandeza vetorial, mas no ensino médio, geralmente, a gente só trabalha com ela escalarmente. Eu vou querer fazer algumas deduções com vocês a partir da aceleração vetorial, tal, para deixar um pouco mais forte o curso, mas na maioria das vezes a gente calcula só acelerações escalares. Estava discutindo contigo no final o que significava 10 metros por segundo ao quadrado, né? O nosso foguetinho estava com essa aceleração. De repente, até para ficar mais viável e mais fácil de imaginar, nós poderíamos pegar um carro e deixar com essa aceleração, só para se divertir, né? Um carro poderia ter essa aceleração, só que não durante muito tempo, tá? Ele poderia ter essa aceleração durante um curto espaço de tempo, porque depois a velocidade dele seria tão alta que a resistência do ar não permitiria manter essa aceleração tão radical. Olha lá o nosso carrinho, que beleza! Vamos supor que esse carro tenha partido do repouso, velocidade zero, então o tempo é 0 segundos, e eu vou observar esse cara a cada 1 segundo. A cada 1 segundo eu vou observar e vou ver o que estava acontecendo com esse cara. Tá aí. Se tu entendeu o que significa 10 metros por segundo ao quadrado, tu podes me dizer, sem sombra de dúvida, qual é a velocidade do carro depois de 1 segundo. 10 metros por segundo. Depois de 2 segundos, 20 metros por segundo. Ou depois de 3 segundos, 30 metros por segundo, coisa linda. O erro mais comum do aluno é ele achar que, já que é 10 metros por segundo, então andou 10 metros. Isso é um erro. Por quê? Eu te disse que ele ficou sempre a 10 metros por segundo, daqui até aqui? Não, né? Ele chegou lá com 10 metros por segundo, mas partiu com... Cuidado! Na aula anterior eu te mostrei que velocidade média não é a média das velocidades. Concorda comigo? A não ser que tu fique o mesmo tempo nas diferentes velocidades. Tudo bem? Quando um cara está acelerado desta maneira, está com aceleração constante, a gente chama de movimento uniformemente variado. Nesse caso, tu pode usar a média das velocidades como velocidade média. Nesse caso, presta atenção então. Se o cara estava a 0 e terminou a 10, qual foi a velocidade média? Tirasse um 0 e um 10, quanto é que vai ser tua nota? 5, parabéns. 0 mais 10 dá 10, dividido por 2 dá 5. Então tu vê, a velocidade média nesse trecho foi 5 metros por... Em 1 segundo ele andou quanto então? 5 metros por segundo durante 1 segundo andar quanto, meus queridos? Obrigado, e podem errar à vontade, não fiquem envergonhados de errar, te aprende mais errando. 1 até 2 segundos, passou 1 segundo. Ele estava inicialmente com 10 e depois com 20. Qual é a velocidade média? 10 mais 20, dividido para 2. A velocidade média nesse trecho é de quanto? 15 metros por segundo. Em 1 segundo ele andou... Tudo bem para vocês? Ele andou 15 metros. Se ele estava na posição 0 inicialmente, qual é a posição que ele já está agora? Muito obrigado. Eu não sei, de repente estou pegando pesado. Não, né? Que bom. Fala, qual é a velocidade média? Bonito, assim tu me enche de orgulho. 20 mais 30 dá 50 para 2, 25. Em 1 segundo a 25 metros por segundo ele andaria 25 metros. Se ele está na posição 20, agora ele tem que estar na posição 45 metros. Cara, na raça, na unha, a gente foi lá e mapeou o movimento do cara, descreveu. Descreveu a cada segundo qual era a velocidade e qual era a posição do carro. Tudo bem para vocês?
Não dá pra gente ficar fazendo isso na unha sempre. A gente precisa de equações prontas para chegar e acabar com a coisa de uma vez. A primeira equação que já dá para te apresentar com as aulinhas que a gente teve é essa aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a definição de aceleração e vou fazer uma modificação boba. O que é ΔV? Final menos inicial. O que é ΔT? Final menos inicial. Tu concorda que quando a gente vai observar um fenômeno, a gente zera o cronômetro? Eu vou ver um amigo meu correr 100 metros rasos. Eu não vou disparar o cronômetro no vestiário e na hora que ele for começar a correr eu vou anotar o número que está no cronômetro. Isso é uma doença. O cara vai lá, zera o cronômetro e fala, vai! E aí começa a medir a partir do zero. Tudo bem para vocês? Por isso que eu tenho todo o direito de chamar o tempo zero de zero. Eu digo isso porque o professor ele arrancava o T0 e eu ficava puto que eu não entendia por que ele arrancava o T0. Certo? É porque a gente tem o direito de zerar o cronômetro ao medir o tempo dos fenômenos. Tá dividindo, passa. É uma mentira deslavada, mas funciona eventualmente. Né? Depois eu te explico a verdade e a gente erra menos. E menos passa é uma mentira absurda que os professores contam para as criancinhas, mas tudo bem, um dia a gente vai resolver isso. Essa equação que surgiu aí é a primeira equação um pouquinho mais poderosa que aparece para a gente. Ela é chamada equação horária da velocidade. Por que será que o nome dela é equação horária da velocidade? Horária porque ela é relacionada ao tempo. Equação porque tem sinal de igual. E da velocidade porque ela informa a velocidade. Tu tem que saber o nome dela, tá? Tem que saber o nome dela. E o nome dela todo. Equação horária da velocidade. Tem que saber, anota ali no cantinho. Tu vê, né? Equação porque tem sinal de igual. Horária porque envolve o tempo. Da velocidade porque é V igual. Né? É muito difícil errar isso aí. Vocês concordam que essa equação da velocidade ela prevê a velocidade desse carrinho com o passar do tempo? Vamos ver? Qual era a velocidade inicial do cara? 0. Qual é a aceleração do indivíduo? 10 vezes t. Olha como é que ficou a equação horária da velocidade para esse sujeito. V igual a 10 vezes t. Bota 0, dá 0. Bota 1, dá 10. Bota 2, dá 20. Bota 3, dá 30. Assim, com essa equação, eu posso descobrir quando que ele vai ter 60 metros por segundo. Bastaria botar 60 e isolar o t. Eu posso saber qual é a velocidade dele daqui a 30 segundos. Bota 30, acha a velocidade. E assim por diante. Tu vê, cara, a equação horária da velocidade, de onde é que ela nasceu mesmo? Ela nasceu da definição de aceleração. Na verdade, é a definição de aceleração disfarçada. Não é uma equação nova. É a mesma coisa. Tudo que a primeira equação faz, a última faz. Tudo o que essa faz e vice-versa. A vantagem dessa é quando tu quer achar a velocidade, que aí a velocidade já está isolada. A vantagem dessa é quando tu quiser achar a aceleração por ela já estar isolada. Eu devo te confessar que no vestibular da UFSC tu não ganha essa aqui, ó. Tu ganha só ela. Aí se tu precisar calcular uma aceleração e esqueceu dessa aqui, claro, é um péssimo sinal, né? Não lembrar essa equação de cabeça de tanto que tu exercitou. Aí tu puxa essa equaçãozinha e resolve por ela, que dá no mesmo. Tranquilo até aqui, gente? Equação horária da velocidade. Professor, por que tu não fez isso com a velocidade também? Vamos fazer. Velocidade é ΔD sobre ΔT. Velocidade é final menos inicial. Final menos inicial. O que eu vou fazer com o tempo zero? Vou eliminá-lo, porque o meu cronômetro está zerado. Menos passa mais. Aliás, né? Está dividindo, passa multiplicando. Tu vê como eu sou ruim de decorado. Menos passa mais. Só para a equação não ficar deselegante, eu vou escrever ela no sentido oposto. D é igual a D0 mais V vezes T. Se essa era a chamada equação horária da posição, como é o nome dessa? Se essa era a chamada equação horária da velocidade, como é o nome dessa? Pode ser equação horária dos espaços. Equação horária da posição. Só que aquela equação ela tem um defeito grave. Aquela equação nasceu da ideia de velocidade média, concorda comigo? E eu havia dito que essa ideia só
aleatoriamente para velocidades constantes. Se esse carrinho tivesse sempre a 10 metros por segundo, daria para prever o movimento dele com essa equação. Mas o carro está com velocidade constante? Não. Por isso essa equação vai falhar. Não entendi, professor. Vou te explicar. Imagina que eu estou na beira-mar norte. Beira-mar norte. Onde é que a galera corre aqui em Chapecó? Estou correndo então no parque. Ecoparque, é isso? Estou correndo no Ecoparque. E marquei lá, fiz uma pista de corrida para poder marcar as minhas posições. E naquele dia eu estava na posição 100 metros para começar a correr. E eu queria correr devagarzinho para não me cansar, fui correndo a 5 metros por segundo. Quase caminhando. Vocês concordam que a equação horária da posição para esta minha corrida ficou desse jeito? D é a posição, pode chamar de S também, tá? Em alguns vestibulares aparece S, sem problema nenhum. D0 é a posição de onde eu parti. Eu comecei a correr a partir da minha pista virtual, estava marcando 100 metros. E 5 era a minha velocidade. 5 vezes T. Onde é que eu vou estar depois de 10 segundos? É verdade, 5 vezes 10, 50, mais 100, 150 metros. Tranquilo, né? Ou seja, para um cara que tem velocidade constante, aquela equação ali, ela prevê as futuras posições do cara sem problema nenhum. Porém, se como o carro eu resolver no meio do caminho começar a andar mais rápido, aí a fórmula vai para o lixo. O Galileu sofreu para descobrir qual é a fórmula para poder achar a posição dos corpos que mudam de velocidade. Isso que eu vou te fazer agora, cara, já foi questão do ITA. Essa parte da aula aqui já foi questão do ITA. Se tu quiser fazer um curso muito competitivo, tu tem que ser foda para arrumar a tua vaga, eu recomendo tu treinar depois essa passagem que eu vou fazer agora. De onde é que nasceu essa equação aqui mesmo? Essa equação horária da posição nasceu da ideia de velocidade média, concorda comigo? Tudo que a ideia de velocidade média faz, essa equação bobinha faz, e vice-versa. Agora vem um momento importante, cara. Talvez a coisa mais bonita que eu tenha te falado de física vai ser agora. Presta atenção no que eu vou te falar, porque não me contaram isso quando eu tinha tua idade, não. Foi depois de velho que eu fui aprender essas coisas bonitas aqui. Dá uma olhada. Ô galera, enquanto eu corria lá no Ecoparque, tu concorda que o gráfico da minha velocidade com o passar do tempo seria assim, ó? Eu estava a 5 metros por segundo lá no Ecoparque, não é? Tudo bem? Tranquilo? Quanto eu teria andado depois de 10 segundos? Quanto eu teria andado depois de 10 segundos? 5 metros por segundo. 10 segundos depois, 50 metros. Não foi o que a gente fez mentalmente? Vocês me ajudaram, inclusive? Legal. Calcula a área desse retângulo, por favor. Como é que se calcula a área desse retângulo? Base vezes altura, a área é base vezes altura. A área do retângulo, a base é 10, a altura... Oh, que coincidência, 50! Quanto que eu andei? Galileu Galilei, em 1600 e pouco, percebeu que se ele fizesse um gráfico da velocidade de um objeto com o passar do tempo, exatamente como eu fiz, ao calcular a área deste gráfico, dava numericamente o mesmo resultado que o deslocamento. Então, tu vê, o deslocamento foi 50 metros, deslocamento escalar. E a área deu 50. A gente pode dizer que a área foi numericamente igual ao deslocamento. O Galileu Galilei, ao perceber isso, descobriu uma propriedade. Deixa eu ver onde é que eu vou colocar essa propriedade aqui mesmo. Propriedade do gráfico velocidade versus tempo. Cara, eu duvido que num vestibular que tu faça no final do ano essa propriedade não seja cobrada. Eu duvido. Propriedade do gráfico velocidade versus tempo. O que significa área?
versus tempo significa a distância percorrida. Vocês aceitam o que eu estou dizendo? 5 metros por segundo constante, durante 10 segundos. Óbvio que se eu jogar na fórmula da velocidade é 5, o tempo é 10, está dividido, passa multiplicando, 50 metros. Calcula a área de um retângulo, lado vezes lado, 50. Coincidiu e sempre coincidirá. Sempre que eu estiver no gráfico velocidade versus tempo, se o cara te perguntou quanto é que o cara andou, tu calcula a área. Nem te estressa, calcula a área de uma vez. Claro que de repente está se perguntando, pô, que idiota, para que calcular a área, cara? Se dá para usar a fórmula, para que eu vou decorar isso? Se tem lá no formulário a fórmula, eu posso usar ela. Calma, já vai entender porque eu estou falando isso. Lembra da ocasião das cabritinhas? As cabritinhas caminhando, né, na mesma cadência, um aluno do mal pega a pedrinha, o mestre vendado, ele vai lá dar uma pedrada nas cabritas, as cabritas disparam e o Galileu fica a ver navios. Certo? Humilhado na frente dos alunos, ele deve ter pensado durante meses: como que eu posso calcular a posição de um objeto, mesmo quando a velocidade dele variar? Isso que eu quero te apresentar nessa aula. Como nós vamos calcular a posição dos objetos, mesmo quando a velocidade dele variar? Eu vou ter que usar essa propriedade para poder sair dessa enrascada. Como essa parte aqui foi mais tranquilinha, eu vou apagar só essa partezinha que eu usei de exemplo. E agora, cara, eu vou fazer algo muito mais desafiador. Eu vou pegar o gráfico da velocidade com o passar do tempo, e vou fazer um gráfico genérico para alguém que está aumentando de velocidade. Vamos supor que o cara parte de uma velocidade V0, e vai aumentando de velocidade, mas ele não vai aumentando de qualquer maneira. Ele vai aumentando sempre do mesmo jeito, na mesma cadência. Ou seja, é um movimento uniformemente variado. Por exemplo, como o do nosso carrinho, que estava com aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. No início, no tempo zero, a velocidade era V0. E no tempo t, a velocidade já era V. Tá? Então eu fiz tudo genericamente. Eu ficava desesperado quando não tinha número, cara. Se eu botar um número ali, eu vou estar fazendo um problema único, que serve só para aqueles números. Se eu fizer o problema com a letra, eu vou estar resolvendo todos os problemas do mundo daquele tipo. Por isso que número e letra. Letra é foda, cara. Fazer algebricamente resolve todos do mundo de uma vez só. Fazer com número, está fazendo um caso específico, é café pequeno. Então eu tenho que te estimular a pensar algebricamente, porque o númerozinho tu já substituía lá desde o 8º ano. O que acontece, meus queridos, se eu calcular a área dessa porcaria aqui? Se eu calcular essa área, eu obtenho o quê? O quanto o cara andou, não é isso? O deslocamento, a distância percorrida. Tudo bem para vocês? Como é que se calcula a área de um trapézio? Alguém lembra? Isso é um trapézio, né? Base maior mais base menor, vezes a altura. Eu decorei, cara, porque assim, ó, eu decorei que era assim, ó, é base vezes altura. Só que como tem duas bases, uma maior e outra menor, eu tiro a média das bases para multiplicar pela altura, certo? Foi assim que eu decorei a área do trapézio, média das bases vezes a altura. Já que tem duas bases, não vou usar nem a grande nem a pequena, eu faço a média. Se tu não está enxergando o trapézio direito, eu até redesenharia ele numa outra posição, tá vendo? Eu peguei ele e desenhei ele girando, ó. Tava aqui, né? Fiz assim, ó. Ou seja, isso aqui de cima é o V0, esse tamanho é esse tamanho V0. Esse tamanho de baixo quem é? É o V, certo? Daqui até aqui mede V, então essa base maior é o V. E dali até ali, olha só, é o T, né? Certo? É quanto tempo se passou. Como é que eu calcularia então esta área? Base maior, V. Base menor, V0. Tempo é a altura. O tempo é a altura do trapézio sobre 2. Calcular a área do trapézio, gente. Nada demais. Mas espera aí, nós não acabamos de achar uma fórmula para velocidade? Posso então eu substituir este V por quê? Quase acabando, meu querido. Por que eu posso
poderia ser ΔS também. V0 mais V0, 2V0 vezes T, mais T vezes A vezes T dá AT ao quadrado, tudo sobre 2. Esse aqui dá para dividir por 2, ficaria D menos D0, delta D, né? É D menos D0. 2V0 vezes T dividido por 2 dá V0 vezes T. E AT ao quadrado sobre 2 eu vou deixar ali, ó. AT ao quadrado sobre 2. E menos passa para o outro lado, mais. Aí sim vai ficar uma equação bonita, cara. Eu vou copiar ela toda aqui para ti, ó. Qual é a diferença entre essa equação aqui e essa equação aqui? Ambas são equações horárias da posição ou dos espaços. Só que essa era para movimento uniforme, ou seja, velocidade. Essa outra é para movimento uniformemente variado. Certo? No vestibular eu tenho que te confessar, tu não ganha essa. Tu só ganha a equação ninja. Por quê? O que acontece com o movimento uniforme? A aceleração é quanto quando a velocidade não varia? É zero. Bota zero naquela letra A, vai desaparecer essa parcela aqui toda, tá vendo? E vai ficar exatamente como a equação anterior. Portanto, nós podemos esquecer a equação anterior e sempre usar a equação Ninja Power Plus. Só que eu entendo que tu me vendo fazer dessa maneira, se tu não tem uma base matemática sólida, tu não acredita no negócio. Até parece, tá bom, acredito eu, outra. Mas como eu tenho uma situação que tu me ajudou a criar, eu posso provar esta equação com a situação que tu me ajudou a criar. Qual era a posição inicial do carrinho? 0. Qual era a velocidade inicial do carrinho? 0. Qual é a aceleração que o carrinho tinha? 10 vezes t ao quadrado sobre 2. 10 dividido para 2. Essa é a equação horária da posição desse carro. Vamos ver se colocando o tempo ali a gente acha a posição? Tempo 0. Qual é a posição? Dá 0, né? É verdade, tá ali, ó, 0. Tempo 1. 1 vezes 1? 1 vezes 5? Ele de fato tinha dado 5 metros, né? Tempo 2. 2 vezes 2? 4 vezes 5? Tempo 3. 3 vezes 3? 5 vezes 9? Caramba! Não é que aquilo adivinha o futuro mesmo? Aquela conta boba adivinha onde é que o cara vai estar antes que ele esteja. Pô, esse Galileu é foda, porque ele fez isso em 1600 e pouco, sem sinal de igual, sem os símbolos que nos facilitam a vida, escrevendo, certo? Tudo o raciocínio era escrito, então tu imagina, né? Essa explicação eram centenas de páginas para serem concluídas. Pô, que legal, acabamos de deduzir a equação horária da posição para movimentos uniformemente variados. Professor, eu só não entendi aquela parte que falou, caiu no ITA, é isso? Sim. A questão do ITA era assim, deduza a equação horária da posição para movimento uniformemente variado. E qual era o formulário, professor? Não, o ITA não tem formulário. Não tem nem tabela periódica no ITA. Tem que decorar a massa e o número atômico dos elementos principais. Por isso que tem engenheiro formado vai tentar entrar no ITA e não consegue. Tu entende? Um cara que já formou engenharia. Pô, mas eu queria mesmo era ser formado no ITA. Aí eu vou fazer o vestibular. Ele toma pau no vestibular para o ITA. Sendo engenheiro. É por isso que os caras que se formam no ITA começam a ganhar 10 mil por mês, né? Começo de carreira, 10 pau por mês. Certo? A galera da engenharia. E ganha soldo, tá? Quem estuda no ITA ganha soldo, ganha salário mínimozinho lá para poder estar lá. Claro, tem que acordar às 5 da manhã para a biblioteca estudar, né? É militar, para quem não sabe. Bom dia, senhor! Bater continência e vai para a biblioteca estudar. Obrigatoriamente, todo santo dia, das 5 às 7, antes de começarem as aulas. Beleza? Nossa vida é boa, né? Ô, vida mansa, nossa. Show de bola, já estou até mais feliz. Ô, galera, olha só. Como é que tu ia matar essa questão, então, e como é que tu treina ela?
Tu vê, cara, tu terias que lembrar da ideia de aceleração, tu terias que lembrar da ideia de aceleração de cabeça, ou seja, a partir da ideia de aceleração escrever essa equação, lembrar da propriedade do movimento uniformemente variado, que no gráfico V versus T a área é a distância, e esboçar um gráfico genérico de alguém que está aumentando de velocidade uniformemente, calcular a área desse trapézio, substituir a equação da velocidade e depois com um algebrismozinho bobo tu acharia a equação horária da posição. Claro que o índice de acerto é baixo, certo? O índice de acerto é baixo, mas tu vê, cara, é uma questão de um nível muito, muito legal. Às vezes tu vai dizer, professor, deduz a equação horária da posição, e para mim o cara não está acostumado a fazer, imagina o aluno, né? Então tem que ser um aluno diferenciado para chegar aí. Show de bola! Agora que eu cheguei até aqui, né, tem aquela famosa frase que é um peido para quem está cagado. Eu vou continuar. Eu vou continuar porque se eu gastar mais alguns minutos, eu de certa forma vou encerrar as deduções de cinemática. E vou te dar as 3 equações que tu vai ter até o final do ano para trabalhar a cinemática. Aí nós vamos só ficar treinando. Aí eventualmente, mais para o final, professor, dá para deduzir de novo aquela equação do mal? A gente vai lá e deduz de novo, certo? Claro que só vai valer a pena eu deduzir se tu tiver tentado deduzir e não conseguido, tá? Certo? E eu ficar fazendo, você vai achar fácil quando eu fizer na tua frente. Aí na hora que vai fazer, dá uma travada. Tranquilo. Deixa eu ver se tu tá ligado. Nome. Equação horária da velocidade. Nome. Equação horária dos espaços da posição, da distância, se tu preferir, da distância até o referencial, sem problema nenhum. Galileu Galilei, 400 anos atrás fez esse trabalho. Ele tinha um aluno foda, chamado Torricelli. O aluno estava lá no bosque junto com a gurizada, não sei se não foi um dos caras que deu a pedrada nas cadetinhas. E ele olhava a aula do mestre e ficava encantado com a habilidade do mestre. O Galileu Galilei, ele era fera em matemática, não dá para perceber, né? Ele fazia essas contas todas com descrição. Ele descrevia, se fizermos um gráfico da velocidade versus os tempos, calculando a área desse gráfico, que seria um trapézio. Então ele ia descrevendo, né? Em, sei lá, em italiano arcaico, né? Já que ele é da região que hoje é Itália. Agora, olha só. Quando o Torricelli, aluno do Galileu, olhou o mestre desenvolver essas equações, ele tinha boas noções de matemática básica, tipo sisteminha de equação, isola numa, substitui na outra. Não é uma das maneiras clássicas de resolver sisteminha de equação? O método da substituição, isola uma letrinha numa, substitui na outra. E qual era o ponto fraco de Galileu nessa época? O que ele usava como relógio? O coração. Galileu, para começar a pensar, né? Claro que poderia pegar um vaso, que nem os romanos já faziam há muito tempo, né? Pegar um vaso com água, fazer um furinho e à medida cada esvaziada de balde passou tanto tempo. Então dava de medir em quantas gotas, certo? Por segundo, quantas gotas por metro o carro andava, esse tipo de coisa. O carro é boa, né? A carroça andava. O Torricelli, olhando a aula do mestre, percebeu que o mestre tinha criado 2 equações que envolviam o tempo. E percebia a dificuldade do mestre em controlar o tempo. Já que quando ele ficava nervoso com os alunos, o coração dele acelerava, o relógio dele já adiantava. Se ele estivesse um dia muito tranquilo, o relógio dele, que é o coração, podia até atrasar. Então tu vê, o Torricelli teve uma sacada. O Torricelli pensou, eu vou fazer como o mestre me ensinou. Eu vou fazer um sistema de equações. Eu vou isolar numa e substituir na outra. Isolar quem? Isolar o tempo, não é o tempo que está incomodando o Galileu na hora das medições? O Torricelli pensou, eu vou isolar o tempo em uma das equações e vou substituir na outra. Quando eu fizer isso, o tempo vai desaparecer. E aí eu vou ter uma equação que não envolve tempo. E aí vai ficar mais divertido de a gente fazer as brincadeiras, já que nós não temos relógios para comparar, né, bons relógios para medir a passagem do tempo. Outra questão do ITA, essa, tá? Essa é uma outra questão que caiu no outro ano.
Deduz a equação de Torricelli. O que tu deverias fazer nesse ano? Considerando que tu já soubesse mentalmente a equação horária da posição e a equação horária da velocidade, bastava isolar numa? Parabéns, obrigado. Vou dar uma ajeitadinha nessa. Mais passa menos. V0 vezes t mais a vezes t ao quadrado sobre 2. Mas espera aí, quem é o tempo isolado nessa outra? Deixa eu ver. Mais passa menos v menos v0. O a está multiplicando, passa. Eu acho que está tranquilo, né? Isolei uma letrinha ali, bem tranquilinha. E agora que eu isolei numa, obrigado, vou substituir na outra. Vou substituir na outra. Aqui então tinha um tempo, e quem é esse tempo? V menos V0 sobre A. Aqui tinha um tempo elevado ao quadrado, meu querido. Então vai ficar menos V menos V0 sobre A elevado ao quadrado. Tudo bem para vocês que D menos D0 é delta D? Obrigado. Fazendo a propriedade distributiva, por favor, V0 vezes V menos V0 vezes V0 dá V0 ao quadrado, sobre A. Mais A sobre 2, A ao quadrado é A ao quadrado, e muito cuidado, quanto é que vai ficar V menos V0 ao quadrado? V ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, lembra? Para quem não lembra disso, claro que não lembrar disso é um péssimo sinal. Não estou querendo te deixar chateado, só estou querendo te falar a verdade. Não lembrar de produto notável é algo muito grave, mas nós vamos recuperar. Somando os semelhantes, já que V vezes V0 e V0 vezes V é a mesma coisa, menos com menos, dá menos 2. Menos 2V vezes V0. Tranquilo, galerinha? Vou cortar esse cara com aquele ao quadrado ali, tá vendo? Dividir por A, numerador e denominador. Putz, 2A, né? Se aqui fosse 2A, minha vida ia ser mais fácil, né? Que aí já teria o mesmo denominador, tudo bem pra vocês? Concordas que eu tenho o direito de pegar uma fração e multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número? Nada demais, né? Multipliquei essa fração por 2 em cima e por 2 embaixo. Poderia ter tirado o MMC, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, sem estresse. Agora que é o mesmo denominador, olha que legal. 2V vezes V0 menos 2V0 ao quadrado mais V ao quadrado menos 2V vezes V0 mais V0 ao quadrado. Olha que bonito, 2V vezes V0 menos 2V vezes V0. Anula, tudo bem para vocês? O cara que está dividido passa multiplicando. Menos 2V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado dá menos V0 ao quadrado. E último passo, menos passa mais. Copiando na posição adequada, estamos com a famosa equação de Torricelli. Equação de Torricelli. Ah, que beleza! O que essa equação tem de especial mesmo? Ela não envolve o tempo. Aí caiu um probleminha no vestibular. Aí tu fica puto, tá errado essa merda, não dá pra resolver. O cara não deu tempo. O que tu pensa? Torricelli. Se o problema de vestibular envolvendo cinemática não te forneceu tempo e por isso tu acha que não dá para resolver, corre e te abraça no Torricelli. Puxa a equação de Torricelli, que provavelmente é ela que vai te ajudar. Essas três equações, equação de Torricelli, equação horária da posição e equação horária da velocidade, são as três equações que nós vamos usar até o final do ano para destruir qualquer questão de cinemática, qualquer. Pode anotar ela no cantinho, que a partir de agora eu não vou ficar contando teoria para vocês, não. Eu vou passar a lista de exercício para a gente resolver exercícios usando essas equações. Não chegou o material de vocês? É absurdo! Ó, negócio seguinte, se hoje os atos se alinharem e tu aparecer com material, aliás, independentemente disso, eu vou investigar
né, quais são as partes de exercício e vou te anunciar aqui. Eu venho aqui na sala te contar qual é a tarefa que eu quero para hoje, beleza? Certo? Para essa semana. Semana que vem a gente vai começar só corrigindo exercício, só tirando dúvida. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e até mais, galera. Bom recreio!